Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai resolver exercícios sobre dilatação térmica. Okay? Então, bora lá para os exercícios. Primeiro a gente já começa com um gráfico que diz o seguinte. O gráfico abaixo nos mostra como varia o comprimento de uma barra metálica em função de sua temperatura. Está aqui o gráfico. L é o comprimento, né? Era 500, passou para 500,1, está um pouco embaçado aí, né? E a temperatura saiu de 0 até 200. Ele pergunta na letra A qual o coeficiente de dilatação linear do material. Na letra B ele quer saber se a barra constituída tem 200 metros. Então, vamos lá. Primeiro letra A, né? Vamos calcular o coeficiente de dilatação. Então, vamos pegar os dados que a gente tem no gráfico. Ó. A gente tem comprimento inicial, 500. Então, L0 vale 500. Esse é o início e a temperatura inicial é 0 graus Celsius, né? Esse ponto é o ponto final, que dá para a gente o comprimento final de 500,1. Então, comprimento final 500,1 e uma temperatura final de 200 graus Celsius. E o comprimento medido em centímetros, ok? Então, disso aí, ó, eu posso calcular o ΔL, que é L menos L0, 500,1 menos 500, vai dar 0,1. Posso calcular o Δθ, né? Que é θ final. Θ final menos θ inicial. Ou seja, a variação de temperatura foi de 200 graus. Então, vamos para outra página e jogar na fórmula. ΔL é igual a L0 vezes o alfa vezes o Δθ. A gente quer saber o alfa, né? Se a gente quer saber o alfa, tudo que está multiplicando passa dividindo. Se você quiser substituir os valores antes de fazer passar dividindo, tudo bem, vai dar a mesma coisa, tá? Vamos lá. O ΔL foi de 0,1, o L0 foi de 500 e a variação da temperatura foi de 200, tá? Para facilitar a vida da gente, vou botar tudo em notação científica, né? Vou escrever em forma de potência. 0,1 é 1 vezes 10 a menos 1. Aí a gente tem 500 vezes 200. 5 vezes 2 dá 10. Aí tem mais 4 zeros. Então tá 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. Fica 1 vezes 10 a menos 1. E embaixo fica 1 vezes 10 a quinta, né? Então 5 zeros. Então 1 dividido por 1 dá 1. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Fica menos 1, menos 5. Ou seja, o coeficiente de dilatação desse material aí é 1 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíprocos. Então tá aí, letra A. Beleza? Letra B é o seguinte, ó. Se a barra que constitui esse material tem 200 metros, então na letra B, o comprimento inicial é 200 metros. O comprimento está 100 graus Celsius, determina o comprimento final quando ela for até 110. Então, temperatura inicial 10 graus, temperatura final 110. Ou seja, a variação foi de 100, né? Então, vamos lá. Ele quer saber qual é o comprimento final. Eu vou calcular o ΔL. Depois que eu tiver o ΔL, eu tenho como calcular o L, né? Então, ΔL, a fórmula a gente já conhece. L0, alfa, Δθ. O L0, 200, foi dado, né? O alfa que a gente achou na letra A, 1 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura foi de 100. Aí vamos escrever tudo em potência, que fica mais fácil, ó. Fica 2 vezes 10 ao quadrado, vezes 1 vezes 10 a menos 6, vezes 1 vezes 10 ao quadrado. Aí, a gente multiplica os números, né, que estão na frente. Então, ó, 2 vezes 1, 2, vezes 1, 2. Então, fica 2 aqui na frente. Aí, multiplicação de potência de mesma base. A gente repete a base, soma os expoentes. 2 mais 2, 4, menos 6, menos 2. Né? Pode deixar assim em metros, ou se quiser tirar casa, né? Tem duas casas decimais para a esquerda, então é 0,02 metros, tá? O ΔL. Ele não quer saber o ΔL, ele quer saber o L, mas a gente sabe que ΔL é L menos L0. Então, L, o menos passa para lá somando, é ΔL mais L0. O ΔL foi de 0,02 e o L0 é o comprimento inicial, que foi de 200. Então, 200 mais 0,02, então a barra vai ter 200,0,02
200,02 metros, tá? Então dilata pouquinho aí, ó, 2 centímetros, na verdade, isso aí, né? 0,2 metros são 2 centímetros. Ok? Vamos para o próximo. Assim, um recipiente de volume V está repleto de um líquido a 20 graus Celsius. Aquecendo-se ao conjunto a 50 graus, transbordam 2 centímetros cúbicos do líquido. Então, tem o recipiente, né? Cadê? Tem o recipiente que está cheio de um líquido a 20 graus, né? Aí aquece esse líquido, esse conjunto, né? Até 50, dilatam-se tanto o recipiente quanto o líquido e transborda um pouquinho de líquido aqui fora. Isso que transbordou aqui fora, ele disse que foi 2 centímetros cúbicos, ou seja, 2 ml. Né? Ele pergunta, esses 2 centímetros cúbicos correspondem ao quê? Letra A, dilatação real. Veja, dilatação real, como o nome diz, é a real dilatação do líquido, como a gente viu no vídeo passado, né? Vai ter uma parte do líquido que vai dilatar e vai cair, e vai ter uma parte do líquido que vai dilatar e vai continuar dentro do recipiente, porque o recipiente também dilata, aumenta de tamanho, né? Se a gente reparar aqui, ó, um desenho bem horroroso que eu fiz, ó, o líquido, o recipiente, ele aumentou de tamanho, então essa parte do líquido que está aqui acima também é dilatação. Então, se a gente somar essa dilatação mais essa, é que dá a real. Ele está perguntando, essa aqui caiu, é a real? Não, não é a real. É a aparente, né? A parte que cai é a dilatação aparente e a parte que fica a gente calcula com a dilatação do frasco, tá? Então, já responde aqui letra B. A parte que caiu, que apareceu fora da panela, é a dilatação aparente, tá bom? Vamos lá para o próximo. Eita, ficou um pouquinho embaçado, né? Mas talvez dê para ler. Vamos lá, eu vou ler para vocês. Um recipiente de vidro, cujo coeficiente de dilatação é 5 vezes 10 a menos 6, tem um volume igual a 100 decâmetros cúbicos e está completamente cheio de um líquido a temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Ao ser aquecido até 60 graus, nota-se que foram derramados 0,20 decâmetros cúbicos do líquido aquecido. Calcule a dilatação real do líquido. Então, vamos às informações que a gente tem. Primeiro, do frasco. Do frasco, a gente tem que o coeficiente de dilatação dele é 5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíprocos. Tem um volume inicial de 100 decâmetros cúbicos. Tá? Está cheio de um líquido que tem temperatura inicial de 20 graus Celsius e é aquecido até 60 graus Celsius. Tá? Informação que a gente tem do líquido. A gente tem que transbordou, foram derramados 0,20 decâmetros cúbicos. Ou seja, a parte que derrama, que aparece fora da panela, é a dilatação aparente. Então, ΔV aparente é 0,20 decâmetros cúbicos, tá? O volume inicial do líquido é o mesmo da panela, né? Já que está um dentro do outro. Então, se é 100 para o frasco, é 100 para o líquido. E a temperatura é a mesma coisa. Se a panela está a 20 graus e foi aquecida até 60, o líquido também. Os dois receberam a mesma coisa, né? Então, se a gente calcular direto aqui já, ó, o delta θ já dá 40 graus Celsius, né? Então, variação do líquido também é 40 graus Celsius. Aí a pergunta dele, qual a dilatação real do líquido? Ou seja, ΔV real. É isso que ele quer que a gente calcule. Lembrando que ΔV real é o quanto o frasco dilata, botar ΔVF, né? Frasco, mais o quanto transborda, a dilatação aparente. A dilatação aparente, a gente já tem. Foi dado aqui, ó. 0,20 decâmetros. Falta calcular a dilatação do frasco e somar. Vamos fazer outra página para pegar espaço, utilizando os dados do frasco. Então, a dilatação do frasco vai ser o volume inicial, o gama do frasco, vezes a variação da temperatura. Então, a dilatação do frasco vai ser 100, aqui é 5 vezes 10 a menos 6, e a variação de temperatura foi de 40. Então, vai ficar 100 vezes 5, 500. 500 vezes 4, 2.000. Tem mais um zero, fica 20.000, né? Deixa eu conferir. 1, 2, 3, 4 zeros. Ok, fica 20.000. Vezes 10 a menos 6. Ok. Então, dilatação do frasco
Faz o seguinte, ó. Tem 4 zeros, é 2 vezes 10 a quarta. Vezes 10 a menos 6. Aí, multiplicação de potência. Mesma base, repete a base, soma os expoentes. Vai dar 10 a menos 2. Então, tem duas casas decimais. Então, é 0,02. Aí, a unidade de medida é a do volume inicial. Decâmetros cúbicos, tá? Pronto. Então, como ele quer a real do frasco mais a aparente. A aparente foi de quanto, gente? 0,20. Então, a dilatação real vai ser 0,02 mais 0,20, que vai dar a dilatação real 0,22 decâmetros cúbicos. A unidade, como eu disse a vocês, pode ser qualquer uma que ele esteja trabalhando, contanto que todas as medidas de tamanho, volume, área, sejam iguais. Né? Então, foi tudo em decâmetro cúbico, sai tudo em decâmetro cúbico. A resposta aqui seria letra D, uma questão de Olimpíada, aí, a Olimpíada Paulista de Física. Bom, vamos para o próximo. Ó, a questão do Enem, teórica, está um pouquinho embaçado, não sei porque toda vez que eu trago para a lousa, ele embaça, né? Vou ler para vocês e a gente vai discutir aí. A questão que foi do Enem, né? A gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Tá? Então a gente compra litros de gasolina, né? Mas no final das contas o que vai interessar para a gente é a massa de gasolina que a gente está comprando. Aí ele fala, um aumento de temperatura do ambiente leva a um aumento no volume da gasolina. Né? Então, tem lá litros de gasolina nos tanques, né? E à medida que as horas vão passando do dia, a temperatura pode aumentar ou pode diminuir. E aí aquela quantidade de gasolina pode se dilatar. O volume pode se dilatar ou se pode contrair. Né? Ele fala, para diminuir os efeitos práticos dessa variação, né? Dilatação ou contração, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Sofrem menos variação. Se os tanques não fossem subterrâneos, aí ele dá três alternativas, três afirmativas, e a gente vai dizer qual é verdadeiro e qual é falso. Primeiro, ele fala, se os tanques não fossem subterrâneos, você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível. Será? Se a gente comprar gasolina quando o dia está quente, você comprou meio-dia, a hora mais quente do dia, né? Meio-dia. Então, se você está comprando na hora quente, quer dizer que aquele combustível que você está comprando está dilatado. Só que à medida que o dia vai esfriando, aquela gasolina vai chegando à noite, né? Aquela gasolina que você comprou dilatada, você pagou 100 litros. Mas na medida que o dia vai passando, ela vai se contraindo. Aí, botando valor aleatório, digamos, você comprou 100 litros quente. Aí, quando vai esfriando o dia, você vai ter 90 litros. Né? Então, não é vantagem você comprar quando o dia está quente. Quando o dia está quente, a gasolina já está dilatada. Você vai pagar mais, né? E aí, à medida que o dia vai esfriando, ela vai se contraindo. Então, essa daqui está errada. Você não leva vantagem comprando a gasolina quente, porque ela já está dilatada. 2. Abastecendo com temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro. Faz sentido. Aí sim está certo, né? Porque se você está comprando com temperatura baixa, ela está mais concentrada. Então, no mesmo volume, tem mais massa. Ou seja, você comprou uma certa quantidade de combustível frio, né? Temperatura baixa. Deixa eu botar frio que fica mais fácil de compreender. A gente comprou combustível frio. À medida que o dia vai esquentando, você vai aumentando o volume de gasolina que você tem no seu tanque. Né? Então, se você comprar gasolina fria, é mais vantagem. Tá? Então, isso aqui está correto. Pela análise inversa da primeira, você também percebe que está correto. Tá? Mas, claro, gente, a gasolina sofre dilatação? Sofre. Mas é muito pouco, né? Como o cara diz aqui, os combustíveis estão subterrâneos, né? Lá no posto. Então, sofre pouca variação na prática, né? Está dando uma situação em que não tivesse, se a gasolina não tivesse, não fosse guardada no subsolo, né? Vamos lá, terceiro. Se a gasolina fosse vendida por quilo, ao invés de ser vendida por litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido. Correto, né? Ele diz aqui, ó, é um combustível que a massa importa, né? Então, se a gente comprasse por quilo, a massa não sofre variação. O que sofre variação é o volume, o tamanho, né? Então, você compra 100 kg de gasolina quente, vai ter 100 kg de gasolina frio. O que vai mudar é só o tamanho, né? Ele pode estar mais espaçado ou mais concentrado. E como para o motor do carro, o que importa é a massa de gasolina que você bota e não o volume, se a gasolina fosse vendida por massa, essa questão de dilatação não faria diferença. Então, corretos aqui seria a opção 2
e a opção 3. Bom, questão do Enem, o Enem cobra assim, ó. Mais uma, um fio de aço de comprimento 130 centímetros com diâmetro 1,1 milímetro é aquecido até uma temperatura de 830 graus e esticado entre dois suportes rígidos. Se o fio é, então, resfriado até 20 graus, qual o novo comprimento do fio? Então, ó, ele está pedindo comprimento. Então, essa informação de diâmetro a gente usa para calcular a área. Então, a gente não vai usar, foi a pegadinha dele, tá? Opa. Então, a gente usa, ele quer falando de comprimento e da informação de diâmetro. Então, isso aqui é só para confundir, a gente não vai utilizar isso aqui. Tá? Até que a gente vai usar comprimento inicial do fio, 130 centímetros. Tem uma temperatura inicial de 830 graus Celsius. É resfriado até 20 graus Celsius. Então, ele está sofrendo uma contração aqui, tá? Tá saindo, estava quente, foi resfriado, vai ser contraído. E o seu alfa é 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíprocos. Ok? Então, bora lá. Então, é o seguinte. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Né? Só lembrando, como ele quer o comprimento do fio, ele não quer o ΔL, ele quer o L, né? Mas a gente calcula o ΔL para poder depois calcular o L, ok? Então, o nosso ΔL vai ser quem? L0, 130. O alfa, 11 vezes 10 a menos 6. E o Δθ vai ser temperatura final, 20, menos temperatura inicial, que é 830, tá? Então, ΔL vai ser 130 vezes 11 vezes 10 a menos 6 vezes menos 810. Sinal de menos é porque ele está sendo contraído, então está tendo uma diminuição do tamanho. Então, sinal de menos eu boto para frente, fica menos. Aí eu vou escrever tudo em potência de 10, tá? Ó, fica 13 vezes 10 elevado a 1 vezes 11 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 81 vezes 10 elevado a 1 também, tá? Só para facilitar a nossa vida. Bom, então eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar 13, multiplicar por 11, multiplicar por 81. Deixa eu ver quanto isso vai dar para a gente. Vou fazer aqui rapidinho. Então, 13 vezes 11 vezes 81 vai dar... Opa! 11.583. Então dá 11.000, tem o sinal de menos, porque é uma contração, 11.583. Aí agora as potências. Vou pegar 10 elevado a 1, 10 elevado a 6, 10 elevado a 6. Multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base, multiplica os seus expoentes. 1 menos 6, menos 5, mais 1, menos 4. Então, tem esse menos 4 aqui, ó. É porque a gente vai andar com a vírgula 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então, isso é menos 1,8. Vou aproximar para 1,16, tá? Porque depois do 5 ao 8, então eu posso subir uma casa aqui. Então, ele sofreu uma redução de 1,16 centímetros. Ó. Se estava em centímetros, a resposta sai em centímetros. Mas ele não quer isso, né? Ele quer o L. Então, a gente sabe que ΔL é L menos L0. Se o L0 está negativo, pode passar para o outro lado somando, né? Então, fica menos 1,16 mais 130. Se a gente fizer isso aí, o comprimento do fio vai ser 128,84 centímetros. Então, tinha 130 centímetros, agora tem 128,84. Tá? Ele sofreu uma redução porque a temperatura diminuiu. Então, observe que fica chatinho os números, né? Mas a aplicação da fórmula, o jeito como fazer, não é tão difícil. Vai depender muito dos números, se vão ajudar ou se vão atrapalhar. Tá bom? Olha essa. Essa é interessante. Está um pouquinho embaçada, mas dá para a gente ver. Uma plataforma P foi apoiada em duas colunas conforme figura ao lado, né? Então, observe. O P rosinha aqui está seguro por duas colunas. Uma cinza, outra cor de pele. Devido ao desnível do terreno, para manter a plataforma sempre na horizontal, a qualquer temperatura, foi preciso fazer uma das colunas de concreto e a outra de ferro. Qual o valor do desnível H, sabendo que a maior coluna é de concreto e mede 7,8 metros? Tá? Ele dá o alfa do concreto e o alfa do ferro. Então, vamos às informações. Vamos separar, né? Primeiro, do ferro.
O ferro, o que é que a gente tem do ferro? Que o comprimento inicial dele é 7,8 metros, e o seu coeficiente de dilatação é 13. Perdão, o do ferro é o contrário, né? Isso aqui é do concreto. Opa. A maior barra é de concreto, né? Então, essa daqui é de concreto e essa daqui é de ferro, né? Então, as informações do concreto. Então, do concreto, a gente tem que o comprimento inicial dele é 7,8 metros e que seu alfa é de 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíproco. E do ferro, a gente não sabe seu comprimento inicial, né? Mas sabe que seu alfa é de 13 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, o que é que eu vou fazer? Se essa barra vai ficar sempre na horizontal, né? Quer dizer que quando sofrer uma dilatação, o comprimento que o ferro vai aumentar, o comprimento da coluna de concreto também tem que aumentar. Então, por exemplo, sofreu uma dilatação, o ferro aumentou 1 centímetro. Para esse P ficar na horizontal, o concreto também tem que aumentar 1 centímetro. Então, a dilatação dos dois tem que ser igual, tá? Então, nessa situação que você tem duas barras para manter uma horizontal, a lógica é essa. O quanto um aumenta, a outra tem que aumentar igual, né? Para que a placa, a barra lá, fique na horizontal. Então, se tiver um aumento de temperatura, o ferro dilatou 2 centímetros. O concreto também tem que dilatar 2 centímetros. Ou seja, a lógica que a gente vai usar aqui ó, é essa. Que a dilatação do ferro tem que ser igual à dilatação do concreto. Tá? O quanto um dilatar, o outro vai dilatar também. Então, bora fazer isso. Então, você pode botar tanto faz, né? Então, a dilatação do ferro tem que ser igual à dilatação do concreto. Quem é a dilatação do ferro? É o comprimento inicial do ferro, é o alfa do ferro, vezes a variação da temperatura. Quem é a variação de temperatura, a variação de comprimento do concreto? Quem é a dilatação do concreto? É o comprimento inicial do concreto, o alfa do concreto e a variação de temperatura. Aí tem que pensar o seguinte: o concreto e o ferro não estão os dois no mesmo ambiente? Se os dois estão no mesmo ambiente, a temperatura que o ferro vai sofrer é a mesma temperatura que o concreto vai sofrer. As temperaturas são iguais, não vai influenciar. Ou seja, a temperatura de um pode ser cancelada com a do outro, porque elas são iguais, né? Está multiplicando passa dividindo. Como elas são iguais, dois números iguais sendo divididos, se cancela. Né? Então a temperatura não vai influenciar. Então, comprimento inicial do ferro a gente está buscando. O alfa do ferro, 13 vezes 10 a menos 6. Comprimento inicial do concreto foi 7,8 metros. E o seu alfa foi 12, quanto? 12 vezes 10 a menos 6. Então a gente faz 12 vezes 7,8. Vou fazer aqui. 93,6. Então, a gente vai ter que o LF vai ser igual a 93,6 vezes 10 a menos 6. E o 13 passa dividindo. Aí você tem 10 a menos 6 de um lado, 10 a menos 6 do outro. Tá? Se quiser dividir aqui, ó, vamos dar para fazer, acho que dá certinho. Divido por 13, né? Então, se eu botar aqui 7 vezes 13, 7 vezes 3, 21, vão 2. 7 vezes 1, 7, com 2 que foi 91. Para 93, descem 2. Desce o 6 e a vírgula, né? Aí dá 2. 2 vezes 3, 26. Resta nada. Então, o comprimento inicial da barra de ferro é 7,2 metros. Tá? Saiu aí bonitinho, mas ele não quer saber, né? Veja, tudo isso mede 7,8. Essa foto aqui, que não está proporcional, aqui mede 7,2. Isso aqui vai medir quanto? 7,6, né? É só você fazer o comprimento do concreto é igual ao comprimento do ferro mais o H. Então, o H, né, se você olhar na imagem, ó, o comprimento do concreto é o do ferro mais o H. Então, o H vai ser o comprimento do concreto menos o do ferro. Então, esse H que ele está buscando vai ser 7,8 menos 7,2, ou seja, 60 centímetros, né? 0,6 metros, e é 60 centímetros. Ok? Então, tá aí mais uma questãozinha de dilatação. Isso foi interessante. Ó, uma bem parecida, do mesmo jeito, só para a gente pegar a maneira de fazer, tá? Então, bora lá. Diz assim, ó, as figuras A e B têm, respectivamente, comprimentos 1000 milímetros e 1001 milímetros a 20 graus Celsius, tá? Seus coeficientes de dilatação são
Da barra A, 3 vezes 10 a 5, menos 5, graus Celsius recíproco. E da barra B, 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius recíproco. Ele quer saber, calcule a temperatura que a barra C ficará na posição horizontal. Ora, você pegar a barra A é 1 milímetro menor do que a barra B. Então, se elas vão ficar na horizontal, pode ficar na horizontal, né? Porque os coeficientes de dilatação são diferentes. Então, um vai crescer mais do que o outro. Né? Se as barras fossem de mesmo material, nada ia acontecer, né? Porque os dois iam crescer igual. Se um crescesse 5, o outro crescia 5. Aí continuaria troncho, né? Mas como a barra A tem um coeficiente maior, 3, ele pode crescer mais rápido que o B. É o que vai acontecer. Então, a barra A vai crescer um pouco mais do que a B e vai deixar a barra C na horizontal. Então, lembrando que a barra A é 1 milímetro, né? Menor do que a barra B. Então, ó, a dilatação que a barra A vai sofrer, veja se você concorda com a lógica, usando a lógica parecida daqui. Aqui, os dois tinham que crescer igual, porque já estava na horizontal. Para manter na horizontal, os dois tinham que crescer igual. Nesse caso aqui, a única diferença é que a barra A é 1 milímetro menor. Então, se os dois vão dilatar e quer que eles fiquem iguais, a barra A tem que crescer 1 milímetro a mais do que a barra B, concorda? Se a barra A é 1 milímetro menor, ele tem que crescer 1 milímetro a mais do que a barra B. Ou seja, a dilatação de A tem que ser a dilatação de B somado mais 1 milímetro. Por quê? Porque A tem que crescer 1 milímetro a mais do que B. Somente isso. Então, se a gente vier para cá, para outra página, ó, então a lógica é essa. O quanto A vai crescer tem que ser o que B cresce somado mais 1. E o que A cresce? É o comprimento de A vezes o alfa de A vezes a variação da temperatura. O quanto B cresce? É o comprimento de B, o alfa de B vezes a variação da temperatura, somado aqui mais 1. Tá? Aqui a gente não pode cortar as temperaturas, porque a gente está buscando justamente essa temperatura, né? Ele quer saber qual temperatura que a barra vai ficar na horizontal, ou seja, que isso vai acontecer. Bom, então tem o comprimento de A, 1000 milímetros, aqui, ó, A, B e os coeficientes. 3 e 1, né? Então o coeficiente de A é 3 vezes 10 a menos 5, vezes a temperatura, a variação. Aqui de B vai ser 1001, vezes o alfa de B, que é 1 vezes 10 a menos 5, vezes delta θ mais 1. Então 1000 vezes 3 vai dar 3000, vezes 10 a menos 5, vezes delta θ, igual a 1 vezes 1001, dá 1001 vezes 10 a menos 5, delta θ. É como se o nosso delta θ fosse o x, né, das nossas equações matemáticas. Né? Então vamos calcular delta θ. Então tudo que tem o x, que é o delta θ, a gente passa para um lado. Aí fica 3000 vezes 10 a menos 5 vezes delta θ. Esse termo aqui, né, ó, que está positivo e tem o delta θ, passa para o outro lado subtraindo. Então fica menos 1001 vezes 10 a quinta delta θ. Igual, do lado direito só sobrou 1. Aí vê, soma e subtração de potência que tem mesma base e mesmo expoente. A gente pega os números que estão na frente e resolve a operação, que é uma subtração. 3.000 menos 1001 vai dar 1999. E repete o resto. 10 a menos 5 vezes 10 a θ, vezes delta θ igual a 1. Terminando aqui do lado, nosso delta θ vai ser 1 sobre 1999 vezes 10 a menos 5. Aí o detalhe, 10 a menos 5 sobe e inverte o sinal, né? Utilizando as propriedades de operações com potência. Dividido por 1999. Aí, 10 a quinta, porque tem 5 zeros aqui, né? 3, 4, 5. Então fica 100.000 dividido por 1999. Se for 100.000 dividido por 2, por 2.000, né? Daria 50, né? Mas como é 1999, se você fizer essa conta, isso vai dar aproximadamente 50,2 graus Celsius. Tá? Então essa é a variação de temperatura. Mas ele não quer saber a variação, né? Ele quer saber a temperatura final. Ou seja, temperatura final, a gente vem daqui, ó. Delta θ, temperatura final menos inicial. A inicial era 20, fica 50,2 igual a temperatura final menos 20. O menos 20 passa para o outro lado somando, isso vai dar 70,2 graus Celsius. Então, quando
essas barras atingirem 70,2 graus Celsius, vai ficar na posição horizontal. Ok? Então, quando tiver essa questão de barra, use essa lógica, o quanto um cresce e o quanto o outro cresce. Tá bom? Vamos lá. Chegamos ao final, ó. Mais uma, mais simples, mais um gráfico. Diz assim: a figura abaixo representa o comprimento de uma barra metálica em função de sua temperatura. Então, mais um gráfico, a gente tem aqui o comprimento, sai de 100 para 100,2 e a temperatura sai de 0 para 50. Ele quer saber o coeficiente de dilatação. Então, a gente tem dois pontos no gráfico. Esse ponto verde, desse ponto verde, que é o início, eu tenho o comprimento inicial, 100 centímetros, e tenho temperatura inicial 0. Vou marcar outro ponto aqui, ó. Ponto azul tem comprimento final 100 centímetros, 100,2, perdão, 100,2 centímetros, e dá uma temperatura final de 50 graus Celsius. Então, daí o que é que a gente pode concluir? A gente conclui que o ΔL é de 0,2 centímetros, né? De 100 para 100,2. Você faz final menos inicial, e o Δθ, 50 graus Celsius. Aí, já vou transformar em forma de potência. Ó. Fica 2 vezes 10 a menos 1 e 5 vezes 10 elevado a 1. Tá? Se você quiser trabalhar com vírgula, tanto faz, né? Vai dando mesmo. Então, ΔL é L0 vezes alfa vezes ΔT. A gente quer o alfa, o L0 e o Δθ passam dividindo, né? Que estão multiplicando, passam dividindo. Então, ΔL, 2 vezes 10 a menos 1. O L0 é 100, ó, que eu vou escrever como sendo 1 vezes 10 ao quadrado, já que tem dois zeros, né? 1 vezes 10 ao quadrado. E o Δθ é 50, que fica 50 vezes 10 elevado a 1. Então, fica 2 vezes 10 a menos 1 sobre 1 vezes 5, 5. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. 2 mais 1, 3. Então, outra página, né? Então, deixa eu voltar aqui. Pronto, agora fica menos apertado, né? Esse daqui é o nosso alfa. Então, 2 dividido por 5, dividir 2 por 5 vai dar 0,4. Quer ver? Ó? Bota um 0 aqui, 4 vezes 5, 20, resto nada. Então, dá 0,4 vezes 10 elevado a menos 1, e o 10 a terceira continua aqui. Vou fazer devagarinho. Então, 0,4. 0,4 é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 1. Tem uma casa decimal, eu posso representar forma de expoente. Fica 4 vezes 10 a menos 1. Já tenho 10 a menos 1 aqui, dividido por 3. Tá? Só artifícios matemáticos. Dividido por 10 elevado a 3, né? 3 não. Aí fica 4 vezes 10 a menos 2 sobre 10 a menos 3, né? Menos 1 mais 1. Finalmente, divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes, né? Fica menos 2, menos 3, tá? Então vai dar menos 5. Então fica 4 vezes 10 elevado a menos 5. Ok? Então tá aí a resolução da nossa última questão. Beleza? Então, gente, era isso. E fica por aqui. Próximo vídeo a gente já vai para outro conteúdo, tá bom? Até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau.